Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Conexão Gel número 300, hoje sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Antes de iniciar, não poderia deixar de agradecer ter chegado nessa marca aí de 300 podcasts, a confiança de vocês, mensagens que tenho recebido, já passamos aí de 11 mil seguidores no YouTube, muito honrado com a atenção de vocês. Tempo é algo bastante precioso atualmente e contar aí com a escuta de vocês todas as sextas-feiras, para mim é de muita alegria, é uma honra muito grande. Nesses 300 podcasts, lembrando que começamos em novembro de 2018, muita coisa aconteceu nesse mundo complexo. Eu diria para vocês que, infelizmente, estamos num momento no mundo pior do que estávamos quando eu comecei esse trabalho. A ideia de começar o Conexão Gel surgiu das minhas aulas na Escola de Guerra Naval, por sugestão dos meus alunos lá, para ter aí, digamos assim, uma maneira deles se manterem conectados. Os cursos estavam para encerrar lá na Escola de Guerra Naval, e veio essa sugestão da criação de um podcast semanal para manter os meus ex-alunos, na época, né, se tornaram ex-alunos, e isso acabou, obviamente, ampliando para fora, né, desse escopo dos meus ex-alunos. Fico muito satisfeito. Nós já tínhamos iniciado na Escola de Guerra Naval o trabalho que também reputo, que me orgulha bastante, que é o do Boletim Geocorrente, com artigos, é um journal quinzenal, eletrônico. Todos os boletins estão disponíveis na página da Escola de Guerra Naval e produzido pelos pesquisadores voluntários do Núcleo de Avaliação da Conjuntura, que tenho a honra de coordenar. Aliás, hoje ainda vamos disponibilizar nas redes sociais o Boletim Geocorrente 206, e em setembro agora vamos completar 10 anos desde a primeira edição do boletim. Então esse conjunto, o Boletim Geocorrente e o Conexão Gel podcast, uma maneira de tentar manter vocês atualizados com a situação internacional. Como eu disse, muitas coisas aconteceram, destaque, obviamente, os grandes problemas globais, como a pandemia, 2020, 2021, a grande questão da disputa internacional de poder entre Estados Unidos e China, com a guerra comercial, guerra tecnológica. Nós não podemos também esquecer do confronto que a China e a Índia tiveram na fronteira lá do Himalaia em 2020, é algo muito pouco comentado. Isso reforça esse antagonismo, essa competição geopolítica que também existe entre China e Índia. Isso aconteceu em 2020, morreram militares chineses e indianos nesse confronto que aconteceu lá na fronteira. Tivemos também a saída dos Estados Unidos do Afeganistão em agosto de 2021, aquela saída que eu considero desastrada, o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, um conflito que infelizmente segue acontecendo. Destaco em 2023, na África, a questão da saída, da expulsão, digamos assim, da França, de ex-colônias francesas, como o caso do Níger, Mali, Burkina Faso, ou seja, a França perdendo o poder ali na África, muitos problemas ali na região do Sahel. Também em 2023, o ataque do Hamas contra Israel, aquele ataque aí que levou à morte de mais de 1.200 israelenses no mesmo dia, e também o sequestro de mais de 200 israelenses, também um conflito que não terminou. Ou seja, estamos num momento de muita tensão internacional, muita divisão, organismos internacionais com pouca força. Vemos a ONU aí, mesmo o Conselho de Segurança da ONU também com pouca força, e temos que, na minha avaliação, temos que refletir bastante para onde que queremos levar esse nosso planeta. E o Brasil não pode ficar alheio do que acontece no cenário internacional. O Brasil é um país muito grande, muito importante para se achar fora do planeta Terra. Nós estamos dentro desse planeta, dentro de toda essa confusão, de toda essa disputa de poder, e, na minha avaliação, temos que estar melhor preparados para encarar esses desafios que ainda vão vir pela frente, na área militar especificamente, na área tecnológica. O Brasil, um grande produtor de commodities,
sem dúvida nenhuma, orgulho nosso, mas não podemos ser apenas produtores de commodities. Temos que investir bastante em tecnologia para não perdermos o bonde desse século XXI, onde as novas tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, ou seja, várias tecnologias importantes, os veículos autônomos, estamos vendo aí no conflito da Ucrânia, impressionante a quantidade de veículos autônomos empregados. Ou seja, são várias questões e o Brasil precisa acordar para o que está acontecendo no mundo e essa é a intenção do nosso Conexão Geo, minha contribuição de tentar levar a vocês uma síntese da geopolítica da semana. Pois bem, vamos falar de geopolítica, o que aconteceu essa semana, sei que vocês estão querendo escutar isso. Destaque inicial que trago para vocês, a possibilidade de termos aí a qualquer momento o afundamento do terceiro navio por ataques dos Houthis. Houthis, aquele grupo xiita, rebelde, lá no Iêmen, Iêmen é um dos países mais pobres do mundo, ali na Península Arábica. Os Houthis, apoiados pelo Irã, vêm atacando o tráfico mercante no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, desde novembro do ano passado, em apoio ao Hamas. Os Houthis justificam isso, que só estão atacando navios associados a empresas israelenses, americanas, mas não é bem assim. E o ataque dessa semana, depois de praticamente 2 meses sem nenhum grande ataque dos Houthis exitoso, né? Não que eles não tivessem atacado, eles continuam atacando, mas ataque exitoso, já temos aí mais ou menos 2 meses do último, e o navio mercante Sonion, de uma empresa grega, transportando cerca de 150 mil toneladas de petróleo cru do Iraque para um porto na Europa não especificado, não achei o porto de destino que esse navio ia. O ataque dos Houthis ao navio foi tão intenso que a tripulação teve que ser retirada do navio por uma fragata francesa. 29 tripulantes do navio foram resgatados por uma fragata francesa e levados para Djibouti. Djibouti é aquele país pequeno que fica ali na África, no chifre da África. E esse navio está à deriva, pegando fogo à deriva, fazendo água, e estamos aí na expectativa de a qualquer momento esse navio vir a afundar. Será o terceiro navio afundado pelos Houthis nesses ataques todos, muitos navios avariados desde o início dos ataques, já tivemos 4 mortos, vários feridos em função dos ataques dos Houthis aos navios, e mesmo com vários navios de guerra dos Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, presentes ali na região, os Houthis prosseguem nesses ataques. Então é um caso importante, o primeiro tema que trago para vocês. Dentro desse tema de Oriente Médio, também não poderia deixar de falar a 9ª visita do secretário Antony Blinken desde o início desse confronto entre Hamas e Israel, que aconteceu 7 de outubro do ano passado. O Antony Blinken esteve essa semana lá no Oriente Médio, foi em Israel, foi no Egito, foi no Catar, e até agora nada de cessar-fogo, nada de termos aí a libertação dos reféns. Havia uma expectativa muito grande, especialmente na segunda-feira, depois que o Blinken esteve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas realmente a coisa é bastante difícil. Seguimos na expectativa com relação a possível retaliação do Irã em relação a Israel. Vocês lembram aquele ataque de 31 de julho, quando o líder político do Hamas foi assassinado em Teherã, explodiu o apartamento onde estava, uma bomba explodiu no apartamento. Israel não assumiu a autoria disso, é muito importante deixar isso claro. O Irã acusa Israel, mas Israel não assumiu. E também tivemos na véspera, no dia 30 de julho, a morte do líder militar do Hezbollah, lá em Beirute, no Líbano. Esse sim, Israel assumiu a autoria disso. Então, foi criada toda uma expectativa de que o Irã, que ele mesmo disse que ia revidar esse ataque de Israel, mas até agora isso não aconteceu. Confrontos entre Hezbollah e Israel, isso tem acontecido praticamente diariamente, a tensão ali é muito grande. Israel segue realizando ações dentro da faixa de Gaza contra o Hamas. A minha avaliação é que eles estão tentando matar o líder militar, o último líder militar, o mais importante do Hamas, que está dentro da faixa de Gaza, a princípio. As informações que nós temos das fontes abertas é que ele ainda se encontra dentro da faixa de Gaza, e esse me parece aí, o Israel já eliminou vários líderes do Hamas, não apenas o líder político que estava lá em Teherã, mas outros líderes do Hamas, também do Hezbollah, e aí estou nessa expectativa desse último líder militar, esse principal líder militar do Hamas, que ainda não foi eliminado por Israel. Ou seja, tensão na região ainda muito grande.
e vamos seguir acompanhando. Segundo tema para vocês, nós estamos aí, passamos de 2 semanas, passamos de 15 dias da invasão ucraniana ao estado de Kursk, na Rússia. Vocês lembram que a invasão iniciou no dia 6 de agosto, a Ucrânia já destruiu 3 importantes pontes para dificultar a retomada da região por parte dos russos, dando a impressão de que a Ucrânia vai ficar por lá. A gente não tem como precisar até quando que os ucranianos vão ficar lá, porque a Rússia segue a sua ofensiva na região leste ali da Ucrânia. Vocês se recordam, já vim falando bastante com vocês sobre a ofensiva da Rússia ali na região de Donetsk, a leste ali da Ucrânia. Essa ofensiva é lenta, mas ela prossegue, os russos seguem lá. Essa semana também tivemos um ataque muito grande de drones sobre a capital russa, sobre Moscou. Aliás, estamos vendo aí realmente impressionante a quantidade de drones cada vez maior nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. E essa semana tivemos aí um grande ataque contra Moscou. A Rússia informou que, as fontes russas informaram que não ocorreu nada demais, que a defesa antiaérea russa conseguiu interceptar todos os drones, mas a quantidade de drones lançados pela Ucrânia contra a capital russa realmente surpreende. Então não sabemos exatamente até onde essa ofensiva ucraniana vai durar. Essa semana também saíram alguns relatos da possibilidade dos ucranianos irem até a usina nuclear de Kursk. Vamos lembrar que a usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ela está em poder dos russos desde praticamente o início do conflito, lá em 2022. É a maior usina nuclear de toda a Europa, a usina de Zaporizhzhia, e a usina de Kursk, a usina nuclear de Kursk, talvez pudesse ser uma moeda de troca a ser utilizada pelos ucranianos, ou seja, eles tomariam a usina de Kursk. As informações que temos também é que os russos estão cavando trincheiras, no caminho para a usina de Kursk para impedir a chegada das forças ucranianas lá. Então é algo também para nós estarmos de olho. E também estamos de olho na visita de hoje do primeiro-ministro indiano Narendra Modi à Ucrânia. Primeira vez que ele visita a Ucrânia. E durante o conflito, o Modi, vocês sabem que ele já foi à Rússia. A Índia tem uma relação muito estreita com a Rússia, uma relação histórica. A Rússia apoia muito, em termos militares, a Índia. Historicamente, a Rússia é responsável pelo programa nuclear dos submarinos de propulsão nuclear da Índia. Ou seja, existe uma relação aí muito estreita na área militar entre Índia e Rússia, e a Índia, desde o início do conflito em 2022, começou a comprar muito petróleo da Rússia com desconto. Naquela época, a Índia comprava quase nada de petróleo da Rússia, a Índia comprava principalmente só do Oriente Médio, mas com os descontos oferecidos pela Rússia, em função aí das sanções econômicas contra a Rússia, a Índia foi lá e começou a comprar muito petróleo russo. Então, Narendra Modi hoje visita a Ucrânia, tentando, de alguma forma, aí, mediar aí uma paz entre os dois países. Foi isso que o primeiro-ministro indiano falou antes de sair da Índia. Vamos acompanhar, vamos estar de olho. Índia, sem sombra de dúvidas, um ator importantíssimo no sistema internacional. A Índia já é a maior população do planeta, quinta economia. Os dados nos mostram que será a terceira maior economia do planeta até o final de 2030. E, como vocês também já sabem, que eu tenho falado muito sobre isso, eu defendo demais a aproximação do Brasil da Índia, acho um ator importantíssimo no sistema internacional. Vamos ficar de olho? Bom, vamos ficar de olho onde? Estamos de olho na situação Mar do Sul da China. Essa semana tivemos aí confrontos entre embarcações chinesas e filipinas lá no Mar do Sul da China, muito preocupante. Eu já vim alertando a vocês sobre isso, os navios da guarda costeira chinesa fustigando pesqueiros filipinos. As Filipinas mandaram navios patrulha para a região e a tensão está bastante elevada ali no Mar do Sul da China, que a China considera parte das águas territoriais chinesas e, obviamente, Filipinas, Vietnã, Malásia não concordam com a China. Então, estamos muito de olho nesse jogo de xadrez ali entre Filipinas e China, lembrando que as Filipinas têm um acordo militar com os Estados Unidos. Vejam como que essas questões podem escalar, podem aumentar e podem ficar bastante perigosas, né? Embarcações se chocaram efetivamente, né? Foram divulgadas fotografias aí de embarcações chinesas e filipinas com avarias em função dos choques de uma com a outra. Então, a região está bastante tensa e estamos de olho.
Seguimos de olho na questão da Venezuela. No último sábado tivemos aí um grande protesto com a Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez, a população venezuelana foi às ruas efetivamente, não tivemos grandes cenas de violência, mas preocupa muito, inclusive, a segurança tanto do Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, que se diz vencedor, e a sua grande aliada, Maria Corina Machado, que na minha avaliação é a principal política da Venezuela. A qualquer momento, o Ministério Público venezuelano, a Justiça venezuelana, prender eles com algum tipo de acusação. Essa semana também saiu uma pesquisa de opinião feita lá na Venezuela, dizendo que mais de 40% da população da Venezuela já afirmando que vai sair do país até o final do ano, confirmando a vitória, a reeleição do Maduro. Já saíram mais de 7 milhões de venezuelanos nesses anos todos aí, de pobreza e desigualdade socioeconômica na Venezuela, e a tendência é que o Maduro, confirmando a reeleição a partir de janeiro, para mais 6 anos de governo, realmente deixe muitos venezuelanos, mais venezuelanos, saiam do país. Isso é uma pressão para a América do Sul, também para os Estados Unidos, para onde esses venezuelanos todos vão. Mais de 2 milhões de venezuelanos na Colômbia, para vocês terem ideia, mais de 1 milhão de venezuelanos no Peru, ou seja, números muito grandes de venezuelanos espalhados em países da América do Sul, inclusive Brasil. Brasil é um pouco menos, cerca de 500 mil venezuelanos. Para o tamanho do Brasil, está dando para absorver, mas sem sombra de dúvida, uma preocupação. E estamos de olho no posicionamento Brasil, Colômbia, né, México, né, ou seja, países que estão aí em cima do muro com relação àquela questão de entrega das atas, de mostrar o resultado, dizendo que não reconhece o governo do presidente Maduro até serem apresentadas as atas das sessões eleitorais lá da Venezuela. E o último tópico importante do Estamos de Olho, eleições nos Estados Unidos, país mais importante, a maior potência econômica e militar do planeta, convenção democrata essa semana, confirmando Kamala Harris, Tim Walz, a chapa democrata, discursos, vocês devem ter assistido parte desse discurso do Biden, discurso do Obama, ou seja, festa democrata essa semana, como era esperado. Os números aí das últimas pesquisas deixaram os democratas bastante otimistas com a possibilidade da Kamala Harris vir a derrotar o Trump nas eleições em novembro, mas temos aí os meses decisivos, digamos assim, né? Temos aí aproximadamente 2 meses e pouco para as eleições dos Estados Unidos dia 5 de novembro, e aí vamos ter os debates. E aí nos debates é que vamos ver se a Kamala Harris consegue mesmo dobrar o Trump e manter aí a liderança, como as últimas pesquisas têm mostrado, confirmando aí a liderança, né, que as pesquisas que têm saído têm apresentado. Vamos para a boa notícia? Bom, boa notícia que trago para essa semana. Não poderia deixar de falar, dia 20 de agosto, a Escola Superior de Guerra completou a significativa marca de 75 anos. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer curso na Escola Superior de Guerra, de fazer diversas palestras na Escola Superior de Guerra, com muita honra, e não poderia deixar de trazer a vocês esse dado, essa marca. É uma marca muito importante, uma escola que pensa o Brasil, muita gente boa, muitos líderes já passaram pela Escola Superior de Guerra, civis, não só militares, passaram pela Escola Superior de Guerra, muito importante a gente frisar isso. Geopolíticos importantes do Brasil passaram por lá, como Goberido Couto Silva, Terezinha de Castro, a grande Terezinha de Castro, grande Meira Matos. É uma escola que pensa o Brasil. 75 anos completados essa semana, e eu gostaria de encerrar esse podcast tão importante para mim, o Conexão Geo 300, homenageando uma escola que eu tenho um carinho todo especial, a Escola Superior de Guerra, que se localiza aqui no Rio de Janeiro, na Urca. É uma escola que tem um apreço muito especial. Precisamos pensar o Brasil. O Brasil é um país muito grande para se esconder no sistema internacional. Precisamos entender mais da geopolítica global. Se vocês gostam desse tema, se vocês gostaram, se vocês gostam do Conexão Geo, peço a vocês, não deixem de deixar o like, não deixem de seguir o canal, YouTube, Spotify, Apple Podcast, e compartilhem com amigos, divulguem o canal, né? Eu acho que é importante tentarmos aí trazer mais adeptos para pensarmos o Brasil a partir de entender o que acontece no mundo. Essa é a minha humilde proposta com o Conexão Geo. Muito obrigado de coração a todos,
e um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.